outra estrutura de controle disponível no C# é o switch. Ele permite a execução de diferentes blocos de código com base no valor de uma expressão. O switch é semelhante a uma série de instruções if-else, mas geralmente é mais fácil de ler e mais eficiente quando se trata de testar uma única variável contra vários valores possíveis. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e me ajuda a bater a meta dos 1000 inscritos. E também me segue lá no Instagram, o @geardev. E agora, bora pro código ver como o switch funciona na prática. Bom, e para a gente ver o conceito do switch na prática, a gente vai criar um programa onde ele vai nos dizer qual é o dia da semana com base no número que a gente informa. Então, se eu informar, por exemplo, o número 1, ele vai me dizer por escrito, por extenso, domingo. Se eu informo o número 7, sábado, e assim por diante. Primeiro a gente vai começar usando a estrutura if nesse projeto e depois a gente vai trocar para o switch, para você poder entender na prática a diferença, como que os dois se comportam. Bom, eu já tenho o programa pronto aqui. Para ser mais rápido, eu vou colando ele aqui, vou copiando aos pedaços, aos pouquinhos e vou te explicando, tá bom? Então, primeiro a gente vai colocar aqui, vai imprimir para o usuário a pergunta, pedindo para ele digitar um número de 1 a 7 para saber qual é o dia da semana. Então a gente usa o console.writeLine, que é um método que escreve na tela, ok? Depois a gente vai usar uma coisa nova aqui. Geralmente a gente tem usado sempre com valores fixos. Agora a gente vai entrar com o valor. O usuário vai entrar com o parâmetro de entrada. Para isso a gente vai usar uma variável chamada input, do tipo string, tipo texto. E para obter esse valor do usuário, do que ele digitou, a gente vai usar o método console readline. E o readline se comporta da seguinte forma: o programa ele vai parar sua execução nessa linha, aguardando a interação do usuário. Então ele vai imprimir o texto e vai ficar pausado aqui, esperando o usuário digitar o número. Quando ele digitar o número, ele continua a execução do programa. Agora então a gente vai fazer o nosso primeiro if, a nossa primeira verificação aqui, que é se o valor digitado, o valor que está contido na variável input, é igual a 1. Se for igual a 1, eu sei que o dia correspondente ao número 1 é domingo. Então eu vou imprimir essa frase aqui com console writeLine. Então vai ficar dessa forma. Só para começar, para ser mais simples, eu vou colocar inclusive um breakpoint aqui para você ver a execução. Então, se a gente vir aqui e a gente debugar esse programa, então a gente está aqui no começo, ele vai imprimir a frase, saiu aqui, repare, a gente está nessa linha, eu vou avançar e aí ele para. Ó, se eu apertar F10, cadê a linha amarela? Ele sumiu. Ele está aguardando aqui, ó, eu digitar o valor. Então eu vou digitar, por exemplo, o valor 1 e vou dar um Enter. Olha o que acontece. A execução do programa volta para cá, ele volta no debug. A linha amarela está aqui, ele vai verificar, o valor de input é 1. Então ele entra no if, imprime a nossa mensagem e finaliza o programa. Isso aqui é mais para você ver essa parte que é nova, que eu ainda não tinha mostrado, em relação ao console readline. E agora a gente vai fazer os demais casos de teste aqui para os outros dias da semana. Agora a gente tem a verificação aqui de todos os dias. Então, se for 2, segunda-feira, 3, terça-feira e assim por diante. A gente está usando else if, por quê? A gente vai verificar se é 1. Se não, eu vou verificar se é 2 apenas se não for 1. Entendeu? Porque se eu estivesse deixando, por exemplo, assim, ele ia entrar uma por uma, sempre, independente dele ter, por exemplo, entrado aqui, vamos supor, digitei 1. Se ele entrasse aqui, ele ia continuar verificando todos os demais. Mas eu estou usando else if porque eu quero que ele verifique apenas se não for igual se a verificação anterior não for verdadeira. Ou seja, ele só vai verificar se é 2 se não for igual a 1. E ele só vai verificar se é 3 se não for igual a 2. E assim sucessivamente. Entendeu? Para todos os valores. Eu tenho aqui para os 7 verificações. Então eu vou executar aqui para a gente ver que o nosso programa está funcionando. Eu vou executar no .NET Run mesmo.
Agora ele pede para digitar um valor, eu vou digitar que é o valor 5. E ele fala que é quinta-feira. Então está funcionando perfeitamente aqui. Então todos os outros valores também vão funcionar. E agora a gente vai fazer a substituição da estrutura de if para switch. E tem um detalhe aqui antes, eu esqueci. Vamos colocar um último else que, se ele não atender a nenhuma das verificações disponíveis, ele vai falar que é um número inválido. Então vou rodar aqui só para você ver. Eu vou colocar um número inválido. Por exemplo, eu tenho que colocar de 1 a 7. Se eu colocar aqui 15, ele vai falar que o número é inválido. E eu vou debugar aqui para você ver. Lembra que eu falei que a verificação ele vai passar por todos os pontos aqui. Se eu colocar um valor que está lá para o final das verificações, ele vai verificar cada uma delas. Então vou executar aqui de novo, só que agora debugando para você ver qual é o fluxo de execução do programa. Então beleza, ele está pedindo um valor, eu vou colocar aqui um valor inexistente, que aí ele vai passar por todas as verificações. Então veja, ele vai comparar com 1, é igual a 1? Não, vou para o próximo. Se não é igual a 1, eu vou verificar se é igual a 2. É igual a 2? Não. E assim sucessivamente. Veja, ele tem que verificar cada um dos casos. E aí ele viu que não era nenhum dos casos previsto. Então, se não for nenhum deles, aí eu imprimo que o número é inválido. Então veja, ele vai passar por todos os casos. E se eu tivesse 50 casos para ser verificado, ele ia verificar os 50 casos. Então, nesse ponto de vista, dessa forma, o switch acaba sendo mais eficiente. E a gente vai ver na prática agora. Então eu vou apagar aqui, vou deixar ali, apagar todos os ifs, vou deixar ali a parte do readline e vou entrar com o switch. A estrutura do switch, eu vou fazer ela aqui devagar para você ver. Começa com a palavra switch, entre parênteses, a variável que eu vou verificar, que é a input. Então eu abro e fecho chaves. E aí eu entro com a palavra case, que é o nosso caso, ok? Então, caso seja um valor igual a algo, né? Então, no nosso caso é 1, que é a primeira verificação do dia da semana. Eu vou querer fazer o quê? Eu vou querer imprimir a mensagem dizendo que é domingo. Então, aqui a mensagem que é domingo. E aí, eu vou querer interromper a execução. Então eu vou imprimir a mensagem e acabar e sair fora. É isso. E eu coloco o break para indicar o término do bloco case. Então entenda. Eu tenho aqui o switch. O escopo do switch é determinado pelas chaves. E aqui dentro eu vou ter os casos. Então eu tenho o caso que é igual a 1. O caso que é igual a 2. Ó, veja, e você não pode ter valores repetidos. Veja que aqui está dando erro. Porque ele está falando aqui, ó. Esse switch contém múltiplos casos com a label, com o valor 1, basicamente. Então, eu não posso ter caso repetido porque ele não vai saber diferenciar o que é para fazer. Então, aqui é o valor 2. Então, ao invés de domingo, a gente vai falar que o valor 2 é correspondente a segunda-feira. Ok? E aí a gente também tem o nosso else. Lembra? Se não atender nenhum dos casos, o switch no if, se não atender nenhum dos casos, a gente entra no else. No switch, a gente tem uma parte que funciona da mesma forma, que é o que a gente chama meio que de default, né? Que seria o padrão. Se não satisfazer nenhuma das condições, então faça isso. Que é meio que o resto, né? Então a gente tem aqui, ao invés de usar a palavra case, nós usamos a palavra default. Lembrando que sempre depois da palavra case, né, o case, um valor, 2 pontos. Se você está falando do default, do padrão, é a palavra default, 2 pontos, o que você quer fazer, e então você indica o término da execução com o break. E aí agora eu vou executar para você ver como que está funcionando. Para o usuário, o funcionamento vai ser igual, mas eu vou colocar aqui o nosso breakpoint para a gente fazer o debug e você ver como que ele funciona na prática, como que é o fluxo de execução do programa. Então vamos executar aqui novamente. Beleza, digite o número. Eu vou colocar um número que não existe, eu vou colocar 10, que não está previsto aqui para nós, no nosso programa. Então ele vai verificar aqui, ó, qual que é o valor? 10. Então
ele já cai no default. Ele não precisa verificar cada caso. Internamente, ele faz isso, claro, mas ele é mais eficiente, ele faz isso de uma forma melhor, porque no if eu tenho outros operadores, maior, menor, igual, diferente, eu posso ter um AND, é algo mais complexo. Aqui é mais simples, eu estou verificando apenas igualdade, se aquele valor é igual a um desses casos. Então ele já sabe que não é igual a nenhum e ele caiu no default. Então veja, não tem que ficar vendo 1, 2, 3, 4, todas aquelas verificações antes dele perceber que não atende a nenhum caso. Então, dessa forma também, repare que além de mais eficiente, fica mais limpo, né? Tá mais claro. Aqueles else if, tudo bem que no else if a gente só tem uma linha, a gente poderia ter blocos maiores, o que faria com que o código ficasse um pouco mais sujo. Mas dessa forma fica um pouco mais conciso, mais limpo, direto, tá? Então vamos finalizar o nosso programa para você ver a estrutura completa como que fica. E é dessa forma que fica o nosso programa com a estrutura do switch completa. Então veja que os bloquinhos estão bem separados, tenho aqui tratamento de todos os casos. E agora eu vou executar de novo para não ficar dúvida de como que é a execução do programa. O fluxo de execução, que é o mais importante aqui que você entenda. Além de propriamente a sintaxe, né? A estrutura de como usar o switch. Então agora eu vou digitar um valor que não existe, de novo. Então veja, eu tenho vários casos e vou digitar o número 98. Ele vai cair aqui, vai verificar o switch e vai direto para o default. Então repara também que se você estivesse debugando e tivesse vários casos aqui, 50 casos, ia ser mais rápido para você. Porque imagina que você vai entrar lá no último caso, você vai ter que passar um por um, até chegar no caso que você quer verificar. Para quem está debugando também, para o desenvolvedor, acaba sendo mais trabalhoso. Então, mais um ponto positivo aí para a estrutura do switch. Como eu te mostrei, ele é mais fácil de ler, fica algo mais limpo, mais enxuto, e ele também é mais eficiente para verificar uma única variável contra vários valores. Como eu mostrei lá debugando, você vendo o comportamento, ele meio que vai direto, ele vai direto naquela expressão, né? naquele caso que ele vai estar testando, diferente do if, que por exemplo, se eu tiver vários aninhados, ele um em seguida do outro, ele vai verificar um a um até encontrar o seu resultado. Já o switch, quando você está comparando uma variável com uma lista de valores, ele vai direto no valor equivalente ao que você está comparando. Então, dessa forma, comparando, quando você está fazendo uma comparação de igualdade, ele consegue ser mais eficiente. Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu te respondo. Não esquece de se inscrever e muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau!